Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. 2025 iniciando, 1º de janeiro de 2025, mais um ano, novas perspectivas. O ano novo é comemorado, os dias novos são comemorados, mas a grande questão é, por que o ano novo ele é comemorado, né? Quando, na verdade, talvez as coisas não mudem. As coisas não vão mudar caso eu não realize nada de novo, caso eu não tenha novas ideias. Então, o acesso ao novo é importante para que a gente tenha novas ideias, tenha novas atitudes, novas ações. Então, talvez o lado bom de comemorar um novo ano é a possibilidade de mudança. Talvez isso seja algo que de fato vale a pena comemorar. Mais um vídeo. E esses vídeos pode ser que impactem uma pessoa, né? Pode ser que motive uma pessoa. Ao longo de todos os vídeos que eu fiz, eu tive vários views. E um pouco do meu papel é contribuir com alguém, pelo menos com uma pessoa. Se com uma pessoa eu conseguir contribuir assim, da mesma forma que contribuíram comigo lá no passado, eu estarei muito satisfeito. Teve uma pessoa chamada Felipe Marques, né? Hoje ainda produz conteúdo em rede social. Eu tinha muita dificuldade numa época de sétima série, sexta série, com 13, 14 anos, não sei bem exatamente, mas eu tinha dificuldade de me relacionar com meus colegas. Então, eu fiz uma pesquisa no YouTube e achei esse tal de Felipe Marques. E desde então, eu tive hábitos de me tornar uma pessoa melhor, ou pelo menos buscar conhecimento, e tive o hábito de começar a ler, entre outras coisas que eu acredito que contribuíram com a minha vida. E muita coisa mudou. Hoje, parando para lembrar de muito que eu aprendi do Felipe, muita coisa eu não concordo, muita coisa eu não pratico. Mas eu sou muito grato a ele pelo que ele construiu, porque ele foi o primeiro passo de me tornar um dia um dia cada vez melhor, né? Um dia após o outro, melhor a cada dia. E se eu conseguir fazer isso com alguém, com uma pessoa que seja, já valerá a pena. E talvez isso seja um incentivo para que você faça o mesmo para um colega próximo de você. Uma grande lição para o vídeo de hoje. Compare a si mesmo com quem você foi ontem, e não com quem outra pessoa é hoje. Todo mundo tem uma voz interna. E essa voz interna, ela é necessária, porque é através dessa voz que a gente julga os padrões. Você já deve ter notado essa voz interna. De que maneira você julgou essa voz? De que maneira você já chegou a julgar essa voz? Por exemplo, você tem médicos. Um médico que não é qualificado é um médico que deixa pessoas morrerem. Uma pizzaria que faz pizzas ruins faz com que os clientes eles comam algo que não é prazeroso. Quantos prédios em terremotos ele, eles caem? Essa é uma grande. Então esse julgamento, essa voz interna, ela é muito necessária
para que a gente consiga distinguir e ter padrões na nossa vida. E o fracasso, coisas ruins acontecem porque padrões não elevados são colocados em prática. Então a mediocridade, o preço dela é o fracasso. E as pessoas elas se distinguem em qualidades. As pessoas elas não são iguais. E você tem dois tipos de pessoas em uma sociedade. Você tem as pessoas do topo, que é 20% das pessoas no mundo tem mais do que 80% do restante. E o topo estão os melhores. De alguma maneira as pessoas conseguem se destacar e conseguem ter esses padrões elevados. E a base, por assim dizer, não é um bom local para que você esteja. Nesse sentido, quem é melhor, quem de alguma maneira consegue se destacar, leva tudo. Tem acesso ao que pessoas da base não têm. É fácil de reparar. Comece a notar alguém da base. Comece a notar de alguém que não tem o dinheiro que um rico tem. Obviamente, existem exceções à regra. Mas você vai notar comportamentos de que a pessoa da base é mais depressiva, é mais infeliz, é mais negativa, é mais ansiosa. Tem uma série de consequências negativas para aquele da base. Agora, se você está na base e tudo que você faz na vida dá errado, ou seja, as cartas que você tem sempre estão contra você, será que essa voz interna, que é tão necessária para definir os padrões, não esteja jogando contra você? Será que você não devesse parar de ouvir essa voz interna se tudo que você faz ela te julga de uma forma negativa? Existe uma frase muito boa que é: você sempre haverá pessoas melhores que você. Será mesmo que sempre haverá pessoas melhores do que você? Será que você sempre encontrará pessoas que são melhores? Talvez isso não seja uma verdade que a gente devesse levar. Então, já tem uma grande decisão aqui. Pessoas do topo levam tudo. Você tem um padrão interno que é necessário para que as coisas e para que o mundo funcione, mas esse padrão talvez esteja lhe jogando para baixo. Você tem seus pontos fortes, você tem seus pontos fracos. Alguma coisa na vida você aprendeu a fazer. Escrever seu nome, ler. Quanto mais você pratica, melhor você fica. Então, se você está jogando um determinado jogo, você é pedreiro, se você é médico, seja o que for, e as coisas não estão dando certo, você tem liberdade para fazer outra coisa, para fazer algo que talvez você seja melhor. Nós temos uma distinção entre sucesso e fracasso, né? Existe aqui uma bilateral. Parece que só existem essas duas escolhas, né? Ou você tem sucesso ou você tem fracasso. E a gente muitas vezes utiliza esse padrão interno de comparação para olhar uma coisa, essa coisa que nós olhamos como padrão de sucesso é fama, é dinheiro, é alguém com poder, e pegamos isso e julgamos a nossa vida. Mas existe N outras atividades que você faz que também são importantes. Por exemplo, você tem um colega na sala de aula. E esse colega, na sua sala de aula, na faculdade, ele tem notas melhores do que você. Mas no trabalho, ele acabou de ser demitido. E você tem notas medianas no trabalho, na faculdade, mas no trabalho você ganha dinheiro como ninguém na sua sala. Quem tem mais sucesso, você ou ele?
Sempre vai existir esse valor de que existe pessoas melhores, existe pessoas piores. E as pessoas, elas não são iguais. As qualidades dessas pessoas não são iguais. As pessoas são diferentes. E o mundo, ele vai valorizar, querendo a gente ou não, de acordo com as nossas qualidades. Isso, essa sua voz interna, ela está me prejudicando. Você tem que parar de ouvir essa voz. Você tem que, se você não confia no que você está fazendo, você tem liberdade de escolha para fazer outras coisas. Mas uma coisa que você não pode fazer é deixar com que essa voz interna que define os padrões te derrube e te destrua. Uma pessoa jovem, essa pessoa, ela é imatura, ela não tem esse senso de padrão interno, ela não consegue definir o que para ela é algo bom. Então a única coisa que resta é olhar para o pai, olhar para a mãe, olhar para o colega, olhar para a rede social. Ela é jovem, ela ainda não definiu um senso, um valor interno. A voz dela não. Ela é jovem, ela é imatura. Então esse senso de padrão interno ela não tem. Ela é obrigada a olhar para fora. Do contrário, ela não teria perspectiva, ela não saberia para onde ir. Agora, conforme nós vamos amadurecendo, nós saímos de uma idade, entramos na. Amadurecemos e agora nos tornamos adultos. Quanto mais adulto você é, mais individualismo você tem. Agora, que individualismo é esse? O seu padrão, ele é único, porque você tem problemas financeiros únicos, você tem problemas psicológicos únicos, você tem uma história que é sua e de mais ninguém. Então você tem que se comparar consigo mesmo e com a evolução que você teve nesses vários papéis. O significado, o propósito da sua vida com base na sua trajetória, na sua evolução, no que você escolhe. E você precisa se conhecer. Você precisa ter o seu individualismo, a sua evolução. Você, por exemplo, sabe quais são os seus pontos fortes, os seus pontos fracos? Você sabe o que esperar das pessoas à sua volta? Você sabe que profissão você se estimula? Você tem ideia do que espera dos seus amigos? Você tem ideia do que é um bom amigo? O que é um amigo que apenas te arrasta para baixo? São itens necessários para que você consiga sentar e ter o seu lugar no topo. A base não é um bom lugar para se estar, onde grande parte da população do mundo está. Porque as pessoas da base são depressivas. Geralmente quem está na base são pessoas que têm a saúde ou doenças mais facilmente. Então, queira escolher e encontrar o seu lugar no topo. Compartilhe esse vídeo com alguém, com um colega que você acredita que está precisando de ajuda, precisando de apoio. Talvez essas ideias podem fazer com que ele se conheça um pouco mais e ele consiga crescer, ele consiga ter significado. Assim como, muito provavelmente, você, até o final desse vídeo, deve ter se estimulado, deve ter se tornado, deve ter mais perspectiva, deve a partir de agora. Então compartilhe esse vídeo, curte, comenta se o conteúdo aqui de alguma maneira agregou para você.